Vamos falar aqui do indicador do MACD, né? Lá no Instagram, lá, a imagem que eu coloquei foi justamente dessa parte aqui, que teve uma divergência aqui. Cada um pode usar aí o MACD da forma que quiser, né? A gente tem 3 tipos de indicadores aí: os rastreadores de tendência, os osciladores e os volumétricos. No caso do MACD, o MACD clássico é aquele de linha, né? Que você tem o cruzamento, são 3 médias e você tem ali a conta dessas médias para você chegar no movimento que está te mostrando a direção do preço. Já esse aqui, que é o MACD com histograma, ele tem o mesmo cálculo da média. Quando você vai fazer aqui acho que não vai aparecer aí, mas quando você vai padronizar ele aqui, você tem lá para você configurar a média longa, a curta e a média de sinal, que vai te dar aí como que está a tendência e tudo mais. Mas aqui com o histograma você também tem um pouco de volume aí, que é justamente que você vê o volume de agressão, para que lado que ele está. E teoria de Dow aí, né? O que define uma tendência? São topos ascendentes e fundos ascendentes para uma tendência de alta, e topos descendentes e fundos descendentes numa tendência de baixa. Então, por exemplo, se você está olhando para esse dia aqui, você teve um movimento de alta, subiu, fez aqui um topo menor do que o anterior, depois fez um mais alto. Então aqui é totalmente uma tendência de alta. Se você for fazer uma operação aqui, você tem que pensar justamente em a favor da tendência. Mas e quando você vai fazer uma venda aqui? Porque não vai subir para sempre, né? E o MACD ele vai te dar justamente esses sinais, que aqui no gráfico, quando você está olhando só para o gráfico aqui, vamos esquecer o MACD aqui um pouquinho aqui. Se você está olhando só para o gráfico, você está vendo só os topos e os fundos ascendentes, ou seja, você está aqui pensando em compra. Quando você vai deixar de pensar em compra e pensar em venda? Aqui, quando ele fizesse esse fundo aqui mais baixo do que os anteriores, você vê que está mudando a tendência aqui. O MACD ele vai justamente servir para te antecipar isso aí. Então aqui, ao mesmo passo que aqui está subindo, aqui ele também deveria estar subindo, só que aqui ele está ao contrário, ele está descendo. Por quê? Aqui ele está te mostrando a agressão de compra que está caindo. Então aqui você tem esse topo aqui no gráfico que foi alto, depois você teve esse topo no gráfico que foi mais alto, mas aqui no MACD ele já foi mais baixo. Aí depois você tem esse terceiro topo que foi mais alto ainda do que os dois anteriores, e aqui ele está mais baixo ainda do que os anteriores. Então aqui já é uma tendência que está te mostrando que esse movimento de alta está perdendo a força para você entrar. Então a divergência é justamente isso, a divergência entre o gráfico e o MACD, de topos e fundos. Aqui eu estou mostrando um de alta, né? Mas no de baixo ele vai seguir a mesma lógica. Você vai ter aqui os fundos no gráfico fazendo mais baixo do que o anterior e no MACD ele fazendo mais alto. Aí você me pergunta, mas como é que eu vou fazer uma entrada aqui? Porque, por exemplo, fez esse topo aqui, aqui já fez esse outro, no MACD já deu. Então no primeiro martelinho aqui eu já entro? Não, você pode usar um outro indicador aqui, como por exemplo essa média aqui no gráfico. Só estou dando um exemplo, viu? E essa configuração do MACD aqui não é a que eu uso, eu só coloquei uma aqui para exemplificar. Você vai ter que às vezes configurar a que vai fazer mais sentido para você aí no tempo, no período gráfico que você usa aí. Mas aqui, por exemplo, essa média aqui, a média que também é um rastreador de tendência, ele vai te mostrar quando essa tendência virou. Então, por exemplo, o preço está acima da média, é uma tendência de alta; o preço está abaixo da média, é uma tendência de baixa. Então aqui você teve esse terceiro topo aqui, que foi justamente onde ele desceu mais do que os anteriores e rompeu essa média. Você pode montar um trade system para entrar no rompimento da média, ou você pode esperar. Eu geralmente levo muito stop nesse tipo de operação, porque por exemplo, se eu estivesse operando aqui e tivesse feito esse topo aqui, nesse primeiro martelinho que deu aqui, mostrando aqui que teve divergência, eu entraria. Aqui deu um box ao favor e depois, aqui eu estou no 17R, então um box aqui dá mais ou menos quase 90 pontos aí. Já teve um ao favor e depois voltou. Então aqui ou eu seria estopado no gain, ou então eu seria estopado aqui no meu stop mesmo. O amigo meu, Eduardo, que a gente opera quase igual aí, ele me passou esse macete aqui que eu comecei a observar que realmente faz sentido e vale a pena vocês darem uma olhada, que teve a divergência de topo fundo, o preço vai embora e vai perder. Qual foi a pernada que perdeu? Essa aqui. Quando o preço volta e testa a média aqui e deixa um segundo, a entrada seria nesse. Então aqui, foi uma operação de mais de 200 pontos. Apesar dessa aqui, se você tivesse entrado na veia aqui,
você teria pego aí cerca de 500, 400 pontos, o que pagaria o stop aqui, se você tivesse levado aqui, e ainda sobraria um pouco. Mas o ideal é que você não leve stop, então realmente quanto mais confirmação você tiver, melhor. Aqui também no MACD tem outra confirmação aqui, que é justamente o cruzamento do histograma no eixo zero. Então você tem aqui uma tendência de alta, que o MACD está te mostrando que está perdendo a força, e quando ele vira aqui, ó, do eixo zero do positivo aqui para o negativo, é quando você tem a confirmação, e justamente você tem a confirmação quando faz o quê? Quando vai embora, faz o pullback e volta. Então realmente essa segunda entrada aqui, esperando o pullback para entrar nela, realmente é mais efetivo. Talvez se você for olhar para as divergências, às vezes você vai perder muitas operações de divergência, porque às vezes não acontece isso aqui, o preço só vai embora quando faz o martelinho, não volta para deixar esse pullback, mas é aquele negócio, né? Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Aqui, se você olhar aqui, tenta procurar aqui o que eu estava olhando, de fundo, esse aqui. Você teve aqui primeiro esse fundo aqui, o preço subiu. Depois você teve aqui esse fundo aqui que foi na mesma altura, então um fundo duplo. Quando a gente olha aqui para o MACD, você tem aqui a diferença aqui a divergência aqui dos fundos aqui. Então aqui você teve essa pernada de baixa que formou esse fundo aqui, esse morrinho aqui de fundo. Depois você teve um fundo da mesma altura que o anterior, mas aqui no MACD ele já te mostrou que ele foi bem mais fraco do que o anterior, ou seja, perdendo força aí desse movimento de baixa que estava tendo. Aqui, mesmo esquema. Fez esse fundo mais baixo aqui, eu, por exemplo, nas minhas operações eu sempre entro aqui no primeiro, então aqui seria stop também. Aí já mostrando aquela segundo tipo de operação lá que eu disse que é o que eu estou tentando fazer agora, que é espera o que romper, fazer um pullback e entra. Esse aqui também daria mais certo você esperar o pullback. Uma operação que deu 300 pontos aí. Aqui eu estou num ticket de 17R, né? Se você olhar, por exemplo, o 11R, o 10R, você vai ver essas divergências com mais frequência. Aqui, de novo, é uma operação do mesmo jeito. Só que aqui, a divergência foi justamente de que daria uma venda. Então, essa aqui, ó, falhou. Você teve aqui esse fundo, depois teve esse fundo aqui um pouquinho mais alto do que o anterior, mas aqui não deu nenhuma divergência. Aqui, na verdade, deu que o movimento continuaria. Então, aqui já era uma divergência. Só que aqui você teve uma divergência de alta, ó. Você teve esse topo aqui e no MACD mostrando aqui um topo bem mais alto do que esse aqui que foi mais alto. Então aqui você teve esse cenário aqui de alta e aqui no MACD foi justamente ao contrário. Então aqui, ó, olhando já para um período maior, né, porque aqui você está olhando de um dia para o outro. Aqui foi uma operação excelente, aí, ó, deu mais de 900 pontos olhando para a divergência aqui. Aqui, ó. Aqui também foi excelente, ó. Você teve esse topo aqui, abertura, né? Já abriu com um topinho aqui. Depois você teve aí outro topo aí bem mais alto e aqui no MACD não renovou. Teve a divergência. Aqui deu entrada? Deu aqui, ó. Se você pegasse aqui na veia aqui, foi uma operação de 300 pontos. Se você fosse esperar o cruzamento da média, aí sim, nesse aqui não daria operação. Então essa aqui é uma operação que realmente só funcionaria se você pegasse na veia. Se fosse esperar o pullback aqui, não funcionaria, você seria estopado. Bem, a divergência do MACD aqui não é uma coisa muito complexa de entender, não. Basicamente é isso, você vai ter que sempre comparar o gráfico com o que está acontecendo no MACD e achar a configuração aí que melhor encaixa aí para o período gráfico que você está usando. Tenta usar um segundo sinal, seja uma média, ou seja volume, para você ter a sua segunda confirmação de entrada. Às vezes não fica se prendendo só aqui no indicador, porque você pode acabar tendo problemas se você for olhar só para o indicador. Às vezes vale mais a pena você olhar para o gráfico do que olhar para o indicador, porque, por exemplo, aqui, ó, se você estivesse olhando só para o MACD aqui, ó, aqui você teve fundos praticamente iguais, né, com pouca diferença aqui de altura, e não teve divergência aqui, ou seja, não deu uma operação aqui. Mas se você fosse olhar para o gráfico como um todo, aí aqui você já vê que teve divergência, porque aqui você teve um topinho mais baixo do que esse aqui, olhando de um dia para o outro, e realmente aqui sim apareceu a divergência. Ó, eu olhando para o topo do dia anterior
e para o topo do dia atual. Aí aqui sim, você já usando o filtro aí da média aí, você já teve uma operação excelente aí, porque se você pegasse 900 pontos com a mão toda, se você for operar na semana, já era uma operação aí que pagaria aí 3 dias que você não tivesse operado, né? Quanto menos você operar, melhor. Então se você espera uma operação dessa aqui, vale muito mais a pena do que às vezes você ficar tentando dar tiro em todos aqui. Então às vezes olhar para o gráfico como um todo vale mais a pena do que você ficar só olhando para o indicador. O problema de operar com indicador é isso, eu já tive muito problema com isso, de fico querendo ver as confirmações só no indicador. O indicador deu sinal, eu entro. Não, às vezes você tem que colocar mais filtros. Mas no Renko, basicamente, o que eu uso de confirmação no MACD é essas divergências. Eu não tenho uso para ele para outro tipo de cenário. Pode ter gente que opera diferente aí, mas o operacional de divergência que eu vejo no MACD é esse. É isso.